Bom dia, galera. Geralmente eu não coloco vídeo de sexta-feira, mas hoje eu tenho um motivo especial para colocar esse vídeo, alguma coisa que eu queria falar com vocês. E aqui vai. Eu acordei de manhã, abri as notícias do mundo, abri minha página no Facebook e comecei a ver várias notícias a respeito de uma família que se afogou, incluindo uma criança que se afogaram tentando fugir da opressão da Síria, tentando fugir da guerra civil que está acontecendo na Síria. Muita gente triste, muita gente dizendo que é absurdo. E como eu não sabia muito do que estava acontecendo na Síria, eu decidi pesquisar. Fui no Google, pesquisei, li reportagens de jornais, e uma hora virou duas viraram três, e eu decidi compartilhar com vocês o que eu aprendi. Durante essa pesquisa que eu fiz, eu percebi que muitas coisas que estão acontecendo na Síria também acontecem em outros países do mundo, tipo Brasil. E conforme eu fui aprendendo mais e mais com a minha pesquisa Google Analytica, existe esse termo? Eu acredito que não faço mais que obrigação de compartilhar o que eu aprendi com vocês, porque existe muita semelhança do que está acontecendo no Oriente Médio com o que está acontecendo na América do Sul, o que está acontecendo na Síria com o que está acontecendo no Brasil. Bom, aqui vai o que eu aprendi. Hafez, um fodão da Síria, esteve no poder por 30 anos e ele até alavancou a economia e o desenvolvimento do país. Mas para conseguir isso, para que as pessoas compartilhassem de sua ideologia, ele usou brutalidade e opressão. Daí, em 2000, depois que ele morreu, o filho dele, Assad, que foi ao poder. E indo ao poder, ele tinha uma ideia nova, o povo estava feliz porque agora tinha uma ideia de novo poder, uma coisa diferente dos últimos 30 anos. E no começo até que aconteceu isso, porém, logo depois, quando as pessoas começaram a ficar descontentes com o governo de Assad, que eles começaram a ver que a maçã não caiu muito longe da árvore, Assad começou a oprimir a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa, e ele deixou bem claro que ele não pretendia que a população tivesse qualquer voz ativa no governo dele. De 2000 a 2012, 12 anos se passaram e a população começou a ficar de saco cheio da opressão contra a expressão, da opressão contra a liberdade de imprensa, e eles começaram a sair na rua para protestar, porque eles não concordavam com as coisas que o governo estava fazendo. E Assad, como bom político que ele é, foi à imprensa e disse: realmente a Síria precisa de uma mudança. A Síria precisa de tudo que eles estão protestando. Porém, as atitudes do governo nas ruas não coincidiam com as coisas que Assad estava falando na imprensa. E o povo começou a ficar mais revoltado ainda, e os protestos começaram a aumentar. Com isso, Assad coloca os exércitos nas ruas para lutar contra os protestos. O exército retalia com fogo aberto, muitas pessoas morrem, várias outras são presas e acaba qualquer chance de uma resolução pacífica na Síria. E para lutar contra o governo, outros filha da putas de grupos pequenos começaram a se armar para combater fogo com fogo, que deu origem a uma puta de uma guerra civil dentro do território sírio entre a população e o governo. Mas aí, você que é uma pessoa de paz, deve estar se perguntando: que porra é essa, meu? O que está acontecendo no Oriente Médio? Por que tanto ódio? Deixa eu te contar. Depois da Primeira Guerra Mundial, a França e a Inglaterra decidiram as fronteiras do Oriente Médio, dos países do Oriente Médio. E o que eles fizeram? Eles meio que utilizaram o método Big Brother. Eles pegaram grupos diferentes, de religiões diferentes, raças diferentes, e colocaram tudo no mesmo pote. Colocaram tudo no mesmo país e deixaram eles conviver junto. O que acontece com isso? Como você assiste Big Brother, você deve saber. Pessoas de origem, cultura, religião diferente começam a não gostar umas das outras e começam a criar aqueles grupinhos. Esses grupos começam a ficar com raiva uns dos outros. Daí, e começam a competir uns com os outros naturalmente. Um dos grupos na Síria, os Alawites, eu não sei como que fala em português, mas em inglês é Alawites, eles, desde 1970, eles, apesar de não ser o grupo maior da Síria, mas ele era o grupo de maior influência na Síria, ele subiu ao poder em 1970 e ficou ao poder até hoje. E o que aconteceu foi,
ao invés dos Alawites conseguirem homogeneizar a Síria, eles começaram a competir um com os outros. Sabe aquela guerrinha, aquela briguinha de escola, aquela briguinha de você não faz parte do meu grupo, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo? Foi exatamente isso que aqueles porros fizeram. O que eles fizeram? Eles começaram a proibir pessoas de outros grupos, outras ideologias a aplicar para emprego, começaram a proibir que pessoas de outros grupos que não coincidissem com os deles, ideias que não coincidissem com as deles, proibir a expressão desses grupos, prática de religião, várias coisas desse tipo. Com tanta merda, a gente só pode esperar que uma guerra, ódio e picuinha comece a acontecer entre a população em geral. Mas daí você fala assim, mas por que tá demorando tanto tempo para essa guerra se resolver? Você falou que foi em 1970 que os Alawites chegaram ao poder, por que tá demorando? Já está em 2015, o que tá acontecendo? Bom, é o seguinte, a população já não estava contente há muito tempo, mas eles não tinham aliados o suficiente. Daí eles começaram a arrumar aliado, aquele negócio de Big Brother, né? Você vai fazer uma aliança comigo? Faz uma aliança comigo, eu te salvo no paredão, isso e aquilo. E eles começaram a crescer os seus próprios grupos. Mas daí quando o governo retaliou com armamento bélico, com fogo aberto, eles não tinham armamento para poder combater o governo. Então demorou mais um tempo para eles conseguirem armamento, até eles saírem na rua com uma voz ativa ou um fogo ativo para poder combater o governo. Mas um dos maiores motivos que demorou tanto tempo para tudo isso, porque essa guerra está demorando tanto tempo para se resolver, é porque os grupos rebeldes que estão contra o governo não têm a mesma ideologia. Então, de novo, é aquele negócio meio Big Brother, né? Eles têm os vários grupos, mas os membros dos grupos, ou os grupos que criam as alianças, não têm a mesma ideologia. A única coisa que eles têm em comum é que eles querem, que eles odeiam o governo. Mas a ideologia dos grupos são diferentes, então eles têm uma dificuldade em lutar junto. Eles conseguem lutar junto contra uma causa, mas eles têm uma dificuldade de lutar junto pela mesma ideologia. Aí o tempo vai passando e os porra louca dos rebeldes começam a juntar mais armamento para lutar contra o governo, até que chega uma hora que eles têm armamento suficiente. Mas daí o governo vai e pede ajuda pro Iraque. E o Iraque começa a ajudar militarmente o governo sírio para lutar contra os rebeldes. Daí a guerra só vai aumentando, porque tem mais arma do lado dos rebeldes e mais arma do lado sírio, porque a porra do Iraque está ajudando a Síria a lutar contra o povo. Daí os mandados de Deus dos rebeldes da Síria viram que estavam perdendo forças contra o governo sírio. O que eles fizeram? Eles começaram a se voltar contra o povo, porque eles precisavam de mais pessoas para lutar do seu lado da guerra contra o governo, mas nem todo mundo do povo concordava com o que eles estavam falando. Daí o que eles começaram a fazer? Eles começaram a torturar, a oprimir e a forçar o povo a compartilhar suas ideologias contra o governo, na marra. E eles matavam, torturavam, faziam várias coisas. E daí o povo começou a pensar, puta merda, meu, a esperança que eu tinha, a cura é melhor que a doença ou não? O problema começa a crescer, vira igual briga de irmão. Um irmão briga com o outro, daí fica todo mundo bravo um com o outro, vai e fala pro pai, os pais não resolvem, daí o vô tá por perto, o vô já quer dar palpite, a avó dá palpite, isso e aquilo, e começa uma briga do caralho. E é isso que aconteceu com a Síria. Mas daí a pessoa pergunta, por que os Estados Unidos, as Nações Unidas, a Europa não tá intervendo, né? Por que esses fodão aí do mundo não tá intervindo no que tá acontecendo na Síria? Bom, é o seguinte, as Nações Unidas não podem intervir porque não tem voto unânime pela intervenção. A Rússia e a China simplesmente decidiram que não concordam em intervir contra a Síria porque eles acreditam que qualquer tipo de intervenção contra a Síria vai causar uma desestabilização do Oriente Médio. E os Estados Unidos não intervêm porque eles falam que eles não conseguem encontrar conexão nenhuma contra o governo sírio ou os rebeldes que liguem-os a um grupo terrorista que vá contra as ideologias dos Estados Unidos, porque naturalmente os Estados Unidos só pode intervir se tem alguma coisa acontecendo contra o país. É meio aquele negócio, né? Eu não vi, então eu vou lavar minhas mãos. É meio aquele pai cego que fala assim, eu não vi, então não vou colocar ninguém de castigo. E os Estados Unidos também acreditam que se eles intervirem contra o governo sírio, eles vão acabar dando mais poder para os rebeldes, como se estivesse jogando álcool na fogueira, e vai acabar criando uma guerra ainda maior
dentro da Síria. E é por isso que eles falam, então ó, como Pilatos, né, eu lavo minhas mãos. Daí eu pergunto, ninguém vai fazer nada nessa porra? Vai deixar o pessoal brigar até se matar? E depois que terminar essa briga, o que vai acontecer? Bom, o que vai acontecer é o seguinte, algumas pessoas acreditam que Assad vai cair do poder, mas ninguém sabe quanto tempo vai demorar, mas ele vai cair. Daí vai acontecer isso. Os grupos rebeldes que lutaram contra o governo e conseguiram derrubar o governo vão começar a brigar entre si para tomar o poder. Por quê? Porque eles compartilhavam uma ideologia só, que era o ódio contra o governo. Porém, não tem mais governo para eles odiarem. Aí, a única ideologia que eles compartilhavam, agora não existe. Agora, cada um por si, Deus para todos. Ou, cada um por si, Alá para todos. E o que vai acontecer? Eles vão começar, as alianças que tinham sido criadas vão começar a se dissipar. E eles vão começar a brigar entre si para ver quem vai tomar o governo. E uma guerra civil maior vai acabar acontecendo porque agora não existe um governo para poder regularizar ou para poder oprimir esse tipo de guerra. Daí a gente passa mais alguns anos e a gente acaba fingindo que um grupo conseguiu chegar ao poder. Um grupo ganhou de todo mundo, conseguiu convencer todo mundo, uma beleza, e vamos acabar com essa porra, vamos colocar ordem na casa da Dinda ou na casa da Síria, e vamos chegar no governo e vamos regularizar essa porra. O que eles vão ganhar com isso? Eles vão ganhar um povo com fome, uma economia fragilizada e muita ruína. E eles vão ter que consertar esse país. Daí o que vai acontecer? O povo não vai ficar contente, porque eles não vão conseguir consertar esse país em ruínas. Eles não vão conseguir consertar esse país com a economia fragilizada tão rápido quanto o povo quer. Daí o povo vai ficar descontente com o que está acontecendo, vão começar a protestar contra o governo, porque eles estão descontentes, e o governo que chegou ao poder através de rebeldia, através de luta, armamento, vai responder contra esses protestos, contra essa manifestação pública, de qual maneira? Com violência. Então, galera, é bem triste o que aconteceu com aquela família tentando fugir da Síria para uma vida melhor e acabou se afogando. É triste, mas, porra, o que está acontecendo nesse país? O que está acontecendo no Brasil? Vocês conseguem ver alguma semelhança do que está acontecendo no Brasil com o que está acontecendo na Síria? Porque se você não consegue ver nenhuma semelhança, cara, você está cego. Vai fazer um exame de vista, porque tá aí, ó, o que está acontecendo no Oriente Médio, América do Sul, Síria, Brasil. O povo não estava contente lá, olha o que está acontecendo. O povo não está contente no Brasil, olha o que está acontecendo. Vamos tentar alinhar a filosofia, vamos tentar alinhar a ideologia para que todo mundo consiga lutar contra a porra que está acontecendo no Brasil, mas de uma maneira unida. Porque na hora que terminar, na hora que o governo cair, a gente não vai ter que sofrer uma outra guerra para decidir quem que vai entrar no governo. Então, galera, vamos ter consciência do que a gente está pensando, vamos ter consciência do que a gente está protestando contra, e vamos ter consciência do que a gente está falando e lutando para a gente lembrar que isso é a favor. A gente não está lutando contra o governo, a gente está lutando a favor do Brasil.